Então, vários dos nutrientes podem ser substituídos trabalhando com os números de Grabovoi para garantir saúde e bem-estar para o seu cliente. Também é possível, né? E um outro ponto aqui muito relevante é que no caso dos outros livros que não trabalham, né, são mais de 600 obras, algumas delas trabalham as sequências numéricas e outras não trabalham. No caso das obras do Grabovoi que não trabalham sequências numéricas, elas abordam muito sobre alguns aspectos específicos do ser humano, né? O planeta Terra como um todo, a parte do espaço, né? Os ensinamentos de Grigori Grabovoi, né? Ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre o espaço. Existem ensinamentos também voltados para a existência de extraterrestres também, que é um ponto que o Grabovoi traz muito. Tem livros que o Grabovoi usa alguns tipos de metáforas para explicar sobre níveis conscienciais diferentes. É um livro, inclusive, que eu achei um pouco difícil, né? O Hieroclus, para poder entender essa parte. Foi um dos livros que eu traduzi também. Eu posso compartilhar com vocês numa outra oportunidade outros livros, né? Os livros que eu já traduzi que vocês podem adquirir na Amazon para vocês terem um conhecimento um pouco maior também sobre o assunto dos ensinamentos de Grabovoi. Além dessa linha, existe uma linha muito extensa de várias unidades, vários tipos de livros voltados, né? Na verdade, é um tipo de livro só, uma linha, que são A Prática do Controle, o Caminho da Salvação. É um livro com várias unidades, são vários livros dessa mesma linha, que o Grabovoi traz cases de sucesso voltados para as práticas, né? A aplicação das práticas dele, a aplicação da ciência dele em casos reais, de pessoas reais, né? Principalmente da região que ele morava, né? Que era a região ali da Rússia, do Cazaquistão, da União Soviética. Esses livros, nessa linha da prática do controle e caminho de salvação, foram os livros que se tornaram best-seller do Grabovoi. São os livros mais importantes do cientista que trazem documentação, fatos e dados para comprovar toda a aplicação científica dele em casos reais de pessoas e o sucesso dessa aplicação científica, envolvendo também a previsão, né? 100% das previsões do Grabovoi foram confirmadas nos livros dele, então também trazem essa questão das previsões dentro dessa linha desses livros, né? É uma sequência de 6 livros, a prática do controle, o caminho da salvação. É um livro bem rico, também bem interessante do cientista. Tem outros livros também voltados para um assunto super, hiper, mega importante, que é a existência, né, das nossas estruturas extrafísicas, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, toda a dinâmica dessas estruturas para o auxílio nas questões diárias que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, no caso do seu cliente, aquele problema que ele vai te trazer, como que vai ser o mecanismo por trás, né, que vai acontecer dentro do seu cliente, no momento que ele interagir, né, com as práticas do Grabovoi, e essa dinâmica de reversão de uma situação negativa para uma positiva, que o Grabovoi chama de criação de eventos, né? Criar. Então, o ato de criar, como que isso ocorre dentro daquela pessoa. Durante esse processo, ele explica cientificamente as estruturas, né, que é mais de uma, as estruturas extrafísicas que fazem parte da essência humana. E quando eu falo extrafísicas, realmente a gente não consegue ver, elas são multidimensionais, então pessoas clarividentes, elas conseguem ver, mas no caso de pessoas comuns como eu e você, não consegue ver, e são estruturas que são trabalhadas no momento em que seu cliente começa a criar eventos trabalhando com essas práticas, né? Então, o Grabovoi ele também tem essa linha de livros, que é uma linha muito rica para o ponto de vista terapêutico. Então, faz muito sentido estudar essa linha de livros nesse contexto, né? No contexto aí dos números de Grabovoi. Caso você comece a aplicar, é importante ter esse conhecimento, né, sobre essa ciência fantástica, né, que são aí mais de 600 obras, foram mais de 10 prêmios Nobel, né, que o Grabovoi recebeu ao longo da vida acadêmica dele, que foi uma vida turbinada,
né, com muitas realizações, muitas aquisições acadêmicas, né, que eu falo, que são muitas graduações, muitos mestrados, doutorados, muitas comissões científicas que ele trabalhou, né? Então, aí, considerando desde prêmio Nobel a outros tipos de prêmios voltados para algumas universidades do mundo, né? E alguns governos, né, mundiais, alguns países também, trouxeram, né, entregaram para ele. Vamos totalizar aí ao longo, né, da vida dele mais de 10 prêmios Nobel dentro desse contexto aí da aplicação da ciência dele para o benefício da população, né? Para o benefício da sociedade como um todo, né? Então, quando a gente começa a entender sobre esse universo dos números de Grabovoi, a gente pode entender que é além dos números, né? Eu comento, né? Eu falo muito sobre números de Grabovoi, porque é o que é mais conhecido, é o que é mais famoso, fica mais fácil de me conectar, de explicar para você, terapeuta, um pouquinho sobre isso, mas a ciência dele, ela vai além, ela é mais profunda e uma ciência de pleno potencial para benefício do seu cliente dentro das terapias integrativas. É uma ciência extremamente profunda, mas 100% comprovada academicamente, cientificamente, legalmente, inclusive, e é possível o seu cliente ser 100% beneficiado com a aplicação dessa ciência no dia a dia dele, na vida dele, nas questões que ele trouxer para você no seu consultório. Então, é uma riqueza muito grande de informações e que podem ser usufruídas.